tarde, hoje é quinta-feira, dia 17 de abril e o Além do Poder já está no ar. No programa de hoje eu vou receber o escritor, palestrante e professor Severino Celestino da Silva. Fica comigo, o Além do Poder começa agora. E eu convido você para fazer a interação com a gente nas redes sociais, lembrando que você pode nos acompanhar pelo canal do YouTube, o endereço TV Norte Paraíba. Antes de começar a nossa entrevista, eu tenho um recado para você. Pare de se preocupar com cobranças e ameaças de busca e apreensão. Você já sabe, é hora de retomar o controle da sua vida financeira. Resolva suas dívidas de forma inteligente com a Infinity Consumidor. Com mais de 45 anos de experiência, a Infinity é especialista em negociações bancárias e já ajudou milhares de pessoas a reduzir e até mesmo quitar as suas dívidas. Seja de carro, de moto, cartão de crédito ou cheque especial, você reduz em até 95% a sua dívida. Na Infinity Consumidor, você encontra um planejamento financeiro que realmente cabe no seu bolso. Faça como Ana Maria, que quitou o Onix, que custava R$ 52.470 por apenas R$ 8.800. Ou Luiz Fernandes, que reduziu a dívida de um Fiat Idea de R$ 35.274,50 por R$ 10.000. E José Evaldo, que resolveu a dívida de um Vitara de R$ 75.260 por R$ 9.301,86. Se eles conseguiram, você também pode. Ligue agora mesmo para 4004-2821 ou mande um WhatsApp para o 991015874 e agende uma consultoria 100% gratuita. A Infinity funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite e aos sábados também, de 9 da manhã até 1 da tarde. Ela está localizada no Centro Empresarial Epitácio Pessoa, que fica na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 1251, na loja 111, bairro dos Estados. Acesse também o site infinityconsumidor.com.br ou também o Instagram, @infinityconsumidor, e veja pessoas que mudaram sua vida financeira com a Infinity Consumidor. Lembrando ainda que o cliente Infinity contribui com o NACC, é o Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer. Mais do que negociar, a Infinity te ensina a se organizar financeiramente. E pensando nisso, a empresa criou o Infinity Educa, uma plataforma com dicas e consultorias para organizar as suas finanças. Acesse agora infinityeduca.com.br e conquiste sua liberdade financeira. Infinity, há 45 anos, em defesa do consumidor. E agora sim, nós estamos na Semana Santa e eu vou conversar com Severino Celestino da Silva, que é escritor, palestrante e também professor. Ele estudou profundamente a Bíblia e hoje nós vamos saber algumas curiosidades sobre o livro sagrado dos cristãos. Boa tarde, Celestino. Seja bem-vindo ao Além do Poder. Boa tarde, Claudinha. É um prazer imenso estar aqui com você. Até porque eu não lhe vi assim pessoalmente, né? Só pelas sociais. E é uma alegria muito grande poder ir numa semana tão importante, né? Para aqueles que seguem Jesus e estar conversando com você sobre assuntos ligados à Bíblia. Eu, antes até de falar sobre a Bíblia, eu queria falar sobre a sua história de vida, que é bastante curiosa. Porque você começou na Igreja Católica, foi seminarista, mas depois você se tornou um nome muito respeitado na doutrina espírita. Como é que foi essa mudança? É porque a própria Bíblia fala do que aconteceu comigo. Todos nós somos médiuns, todos os profetas eram médiuns. A palavra profeta é grega, mas ela descende de uma palavra hebraica, navi, que é intermediário entre os dois planos. E eu me descobri depois com dificuldades que eu achava que eram físicas e não eram. Eram os processos que a doutrina espírita chama de obsessão, que nada mais é do que a aproximação de entidades que vem pedir ajuda e às vezes a gente não entende. E como é que era? Dá para explicar? Eu sentia sintomas de doença, ia ao médico e os exames não davam nada. E eu estava sempre com dificuldades, também não era um processo psicológico, porque da forma como aconteceu não tinha como eu negar. Eu mesmo queria que não fosse um processo obsessivo, eu queria que fosse um processo físico ou psicológico. E eu só fui descobrir através de pessoas ligadas à doutrina espírita. E foi a partir daí que eu, como católico, cristão,
eu fui buscar na Bíblia exatamente esse processo e encontrei Marcos 9:38. Tiago e João foram a Jesus e disseram: nós vimos um homem que não nos segue, conduzindo espírito, e nós proibimos. E a resposta de Jesus me confortou muito, porque ele disse: não devias ter proibido, porque quem é por mim não pode ser contra mim. Aí, a partir daí, eu fui buscar nos textos originais, fiz minha proficiência em hebraico e fui procurar nos textos hebraico, grego e latim, e comecei a descobrir que a Bíblia é um repositório de fenômenos mediúnicos, de reencarnação. Aquilo que Kardec trouxe para a doutrina espírita, ele trouxe da Bíblia e dos evangelhos. Você sabe que isso que você acabou de dizer é muito polêmico para muita gente, né? Sim, sim. Principalmente, acho que o público evangélico tem mais resistência, né, a ver sinais de reencarnação, por exemplo. Eu vi um vídeo seu na internet em que você fala sobre isso. Quais são outros trechos da Bíblia que citariam aí a reencarnação? A reencarnação, o texto mais direto que eu encontro é Mateus 11, de 7 a 14, quando Jesus começa a falar sobre João Batista. Que foste ver no deserto um caniço balançado pelo vento, um homem vestido de linhos e de púrpuras? Não, porque os homens vestidos de linho e de púrpura estão nos palácios e não no deserto. E dentre os filhos de mulher ninguém foi maior do que João. E se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Por quê? Porque Isaías 40 fala da voz que clama no deserto, e Malaquias 3 fala: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E Jesus confirma que João Batista o identificou, que ele é mais que um profeta, é o mensageiro de Deus. E se vocês querem saber, é aquele de quem Isaías falou, Malaquias falou, é João Batista. Ele é o Elias que devia voltar. Jesus diz literalmente. Então, mesmo para quem não vá atrás de textos originais hebraicos, porque a Torá, os profetas, a Cabalá judaica, todas as obras cabalísticas e rabínicas do judaísmo, quanto mais ortodoxo é o judeu, mais reencarnacionista ele é. E o seu interesse por estudar a Bíblia na linguagem original? Você foi até Israel, né? Eu fui 14 vezes a Israel já, Cláudia. Eu fiz curso em Israel, eu tenho proficiência em hebraico pela Universidade Hebraica de Israel, e eu fui exatamente para buscar nos textos originais aquilo que muitas traduções não trazem. Como a própria criação do homem, a palavra hebraica vida não é singular, Raim é plural, é uma palavra plural, significando que nós já somos formados para ter múltiplas existências. E só a reencarnação pode explicar a justiça de Deus. Por que é que um nasce em berço de ouro, outro nasce na dificuldade? Por que é que um é belo, bonito, outro nasce com limites? Por que é que alguém nasce deficiente? Se Deus é misericordioso e justo e bom, Ele não pune nem premia, Ele é justo. E como misericordioso, Ele não quer o nosso mal. A gente colhe o que planta, porque isso também está no Evangelho. Mateus 16, 27 e 28, Jesus diz: o Filho do Homem virá na sua glória e dará a cada um segundo as suas obras. Então Jesus fala que cada um vai colher o que planta, isso é a chamada lei de causa e efeito, que é complementada pela reencarnação. E não é uma questão de crença, você falou muito bem. Eu não estou aqui para polemizar, nem impor absolutamente nada, nenhuma religião, porque eu tenho amigos pastores, tenho amigos padres, me dou com todos eles. Sei que religião é uma coisa muito de foro íntimo, não é para ninguém impor, mas a gente tem todo o direito de expor, porque Jesus disse que muito será cobrado a quem muito foi dado. Se você sabe, você se compromete com aquilo que você sabe. E aí você não pode dizer que não foi avisado, que ninguém lhe falou, porque eu só encontrei justiça e misericórdia divina quando eu conheci o diálogo de Jesus com Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E é um diálogo magnífico que está lá em João 3, que também Jesus está falando de a volta à vida. Jeremias, no capítulo 3, aliás, no começo, capítulo 1 do seu livro, ele escuta uma voz mandando ele chamar o povo de Israel para se voltarem para Deus. E Jeremias disse: eu sou uma criança, eu não posso, eu não tenho capacidade de fazer isso. E a voz de Deus disse para ele assim: antes que você fosse formado no útero da sua mãe, eu já lhe conhecia,
e já lhe escolhi profeta das nações. Então a Bíblia está cheia de passagens que falam de imortalidade da alma, de reencarnação, de lei de causa e efeito. Tanto nos textos originais, que é básico, todo judeu é reencarnacionista por causa da Torá, baseado na Torá, como também qualquer obra do próprio Evangelho, Mateus 11, 7 a 14, Jesus diz literalmente que João Batista é Elias, é aquele que Malaquias falou, é aquele que Isaías falou. Nos seus estudos sobre a Bíblia, você encontrou diferenças entre as traduções? O que é que a gente poderia destacar de curiosidade? Muitas diferenças. Muitas diferenças? Muitas diferenças. Os cabalistas dizem assim que a Bíblia tem 70 formas de ser interpretada para quem sabe traduzir. Porque a maioria dos tradutores conhece uma frase que diz tradutor e traidor. E todo tradutor é um traidor. Porque sempre os tradutores querem encontrar no texto o que eles preconcebidamente acreditam e não o que está lá. E aí eu tenho uma passagem maravilhosa que lá no Êxodo 34, 29, aonde quando Moisés desce do monte, ele vem com as tábuas da lei nas mãos e diz, Moisés escreve que ele vinha com raios de luz na sua fonte, porque ele tinha falado com Deus. E quando Jerônimo foi traduzir a Vulgata, ele trocou, porque a palavra Karan, em hebraico, é raios de luz. Mas se você, como o hebraico não tem vogal, ele traduziu como Querem, e Querem é chifre. E colocaram na estátua de Michelangelo, na escultura de Moisés, está lá em Roma. Eu tive até o mês passado lá, na igreja de São Pedro Acorrentado, está lá a estátua de Moisés com 2 chifres, baseado na tradução de Jerônimo. Um erro que a igreja quis até na Idade Média destruir, mas não permitiram, os artistas se movimentaram e não permitiram. E esse é um exemplo clássico que todo mundo conhece de um erro de tradução que Jerônimo cometeu, traduzindo raios de luz por chifre, que pode simplesmente trocando Caran por Queren, Queren é chifre, mas Caran é raio de luz. Esse é assim o exemplo mais clássico que se tem com relação a erro de tradução da Bíblia. E tem muitos outros. Eu lembro de um que você me falou uma vez, esse a gente vai deixar para que você explique depois do intervalo, que é a questão de oferecer a outra face. Também não tem muito bem aquela interpretação que a gente conhece da Bíblia. Então, isso a gente fala e outras coisas também daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Não sai daí. Já estamos de volta e agora nós vamos conferir um recadinho que o Armazém Paraíba preparou para a gente.
para aproveitar as ofertas do Armazém Paraíba, aponte a câmera do celular para o QR Code e baixe já o nosso aplicativo. Nosso contato é o 32225000, que é o zap mais fácil do Brasil. E o Instagram também é simples demais, é o @armazémpb. Voltamos a conversar com o professor Severino Celestino da Silva, que é autor, palestrante, estudioso do hebraico, do aramaico, do grego e do latim também, né? A pergunta que eu deixei antes do intervalo foi sobre a questão do ofereça a outra face quando alguém lhe ofender. Quando alguém lhe bater, ofereça também a outra face. E qual é a outra interpretação possível disso? Você sabe que, além da tradução, existe a interpretação. E o Sermão do Monte é um sermão magnífico. Essa frase está no Sermão do Monte, quando Jesus começa com as conhecidas bem-aventuranças, que é outro problema de tradução que tem nesses textos. Mas essa passagem, naquela época, o grande problema do povo judeu naquela época era a opressão romana. Então as pessoas achavam que o judeu não entendia porque é que Roma podia fazer o que faziam com eles, se Deus era justiça. Para eles aquilo era um ato de injustiça muito grande. É tanto que Jesus diz: avante, não desista, vá em frente, os humilhados de espírito, e os que têm fome e sede de justiça. Porque isso era uma coisa que todos sonhavam, com a libertação da opressão romana. E as pessoas, naquele momento, Jesus comungava com aquele anseio daquelas pessoas. E havia uma questão muito forte naquela época, que era os escravos apanhavam dos seus patrões com as costas da mão, que eles batiam na face direita do escravo, para dizer que eles eram superiores, que eles eram muito mais importantes do que ele, que o escravo era um objeto, não era nada. Então, quando Jesus diz assim: se alguém te batia na face direita, oferece também à esquerda, é porque se batia com as costas das mãos para mostrar que é uma forma de superioridade, e também a forma melhor de você bater na cara de alguém é com as costas da mão na face direita. Quando Jesus manda oferecer à esquerda, ele está dizendo o seguinte: na hora que você oferece à esquerda, a pessoa não pode mais bater com as costas da mão, vai bater com a frente das mãos, no mesmo pé de igualdade e de justiça perante Deus. É como se dissesse assim: você me bateu me julgando inferior, agora se é a segunda vez, vocês vão me bater, mas de igual para igual, porque perante Deus ninguém é superior a ninguém. Então Jesus prega aí mais um ato e um gesto de igualdade e justiça perante Deus, que os homens são todos iguais. Celestino, há diferenças da tradução da Bíblia em diferentes denominações religiosas? Sim, sempre há, porque você sabe que as religiões, a maioria das religiões foram fundadas por pessoas. Jesus não fundou religião, não estou absolutamente desafiando ninguém. Jesus pregou um judaísmo justo, foi o que ele pregou. E a primeira comunidade, eu sou professor de cristianismo primitivo, e as primeiras comunidades que seguiam Jesus chamavam-se comunidade do caminho. Esse foi o primeiro nome, que o símbolo era o peixe e o pão, e não a cruz, que veio depois do século IV. Aí é história. Mas naquele período que Jesus iniciou o seu ministério, ele deixou pureza. Aqueles seguidores de Jesus do primeiro século seguiam o evangelho em pureza e em autenticidade, inclusive deram a própria vida por Jesus. Depois que fundou-se a primeira e mais antiga religião cristã, depois que os seguidores de Jesus lá em Antioquia, numa gruta, eu estive lá o mês passado, tem uma gruta lá chamada a Gruta de Pedro, lá no Monte Sílpios. Ali, sob a orientação de Lucas, pela primeira vez eles receberam o nome de cristãos. Mas Jesus não deixou esse nome, apenas adotou-se que Lucas dizia: os soldados de César são Cesariani, os soldados de Pompeu, Pompiliani, e os soldados de Cristo, Cristiani. Então era como se os seguidores de Jesus fossem cristianos, e lá tinha então cristãos. Aí é que surge o nome cristão, mas não existia. Então, a partir do século IV, Cláudia, que a igreja começou a formar o que eles chamam de teologia do Logos, com Agostinho, com Irineu, Orígenes e todos aqueles chamados pais da igreja, tanto do Oriente como do Ocidente. Eles formaram um corpo doutrinário segundo a forma como eles entendiam a interpretação daquilo que ficou escrito
pelos evangelistas e Mas pelos foi nesse apóstolos. momento que se tirou, por exemplo, que se tiraram os evangelhos chamados evangelhos apócrifos? Foi no Concílio de Nicéia, no ano 325. A igreja adotou somente Mateus, Marcos, Lucas e João, e os outros foram ignorados. Eles chamam de evangelhos apócrifos. E tudo isso foi com a influência do imperador romano chamado Constantino, que influenciou muito politicamente. A igreja passou a ser, eu diria a você, religiosa e política, porque se misturou religião com política e não dá certo. Essas duas filosofias não podem se misturar. Uma é espiritual e a outra é material. É como no judaísmo, você tem o sionismo e tem o judaísmo. O sionismo cuida da parte social e o judaísmo cuida da parte espiritual. Então, a partir do século IV é que começaram as criações de dogmas, de trindade, de virgindade, todas essas questões vieram depois do século IV, até o século IV, e com base nos textos que eu estudei em Isaías, em todos eles, não tem nada disso. A primeira mensagem do Gênesis é crescer e multiplicar. Então, ser virgem e ser celibatário é contrário à própria orientação da Torá. Me parece que naquela época, inclusive, as meninas, elas casavam, elas eram entregues ao matrimônio muito cedo, meninas. Prometidas, né? Maria foi prometida em casamento a José com 14 anos. Então, os homens que achavam que eram muito velhos, naquela época, 30 anos já era uma idade avançada. Então, José, que todo mundo disse que era muito mais velho do que Maria, o máximo que ele podia ter era 30 anos. Então, ele seria o quê? 16 anos mais velho? Mais velho. Os costumes eram completamente diferentes. A realidade de hoje é completamente diferente daquela época. Por isso que a gente tem que conhecer o Jesus que nasceu, viveu e morreu como judeu, conhecer a história para poder entender a mensagem judaico-cristã que tem no Evangelho que nós utilizamos hoje, que são os evangelhos considerados canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na sua interpretação, Celestino, quais são as mensagens mais importantes da Bíblia? O perdão 7 vezes, não 70 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Amar incondicionalmente. E a grande filosofia que Jesus ensinou, que está no judaísmo, no Levítico 19, 18, é amar o próximo como a si mesmo. Não fazer aos outros aquilo que não gostaria que o outro lhe fizesse. Então, esse é o princípio básico da filosofia, tanto do judaísmo, como Jesus também pregou isso no Evangelho. E deixou um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, essa é a grande mensagem, a inviolável mensagem do Evangelho, é o amor incondicional ao semelhante. Não é a questão de filosofia, é a prática do amor para com aquele que é diferente, ou que não gosta de você, ou que não comunga com você. Ame-o incondicionalmente. Que esse foi o grande exemplo que Jesus deixou para nós. E curiosamente, esse é um exemplo que fica cada vez mais raro. Nós vivemos num mundo muito polarizado e que... Muito dividido, né? Lamentavelmente. Exatamente. Existe uma mistura muito grande entre política e religião. Por exemplo, quando o Papa Francisco foi internado com pneumonia, porque o Papa deu algumas declarações mais progressistas, uma parte dos extremistas de direita desejava a morte do Papa, né? Então, a gente vive um mundo que, infelizmente, nas redes sociais, a gente vê muita demonstração de ódio, né? Lamentavelmente. O momento é que a gente se volte e veja que todo mérito, todo defeito que existir na sociedade nasce dentro de cada um de nós. Nós não podemos procurar justificativa para a nossa má conduta no outro. Nós temos que fazer a nossa parte. Ame incondicionalmente. Esse foi o grande exemplo, foi a grande filosofia deixada por Jesus. Até na cruz ele pediu a Deus que não levasse em consideração os soldados que o estavam crucificando. Pai, perdoai, porque ele não sabe o que faz. Então esse é o grande mandamento que a gente tem que viver numa semana como a gente está vivendo. É do perdão, é do respeito, é dar a você o direito que você tem. Inclusive, eu tenho minha religião, mas eu não imponho. Eu desafio alguém que disse que eu nunca chamei essa pessoa para ser espírita. Não chama. Você tem o seu caminho para Deus. Seja feliz na sua religião. Aonde você estiver, procure fazer da sua religião uma filosofia que lhe torne melhor. Porque é disso que a gente precisa. Não é de divisão para seguir Deus. Se você não segue no meu caminho, eu não posso nunca considerá-la minha inimiga. Se você está feliz na sua religião e você segue o amor incondicional, vai em frente, porque hoje, Cláudio, eu já tenho
um conceito pessoal. Eu acho que aquele que fala da religião do outro é porque ainda não é feliz na sua. Você nunca vai me ver condenando a religião de ninguém, mas sim convocando as pessoas a serem melhores. Onde você estiver, ame incondicionalmente, perdoe 70 vezes 7, porque isso não é religião, é filosofia de vida, é amor incondicional. Está acima de qualquer qualificação ou escolha de religião ou caminho para seguir para Deus. Já falamos sobre temas bem elevados e eu vou falar de uma coisa bem pequena, mas que está na nossa vida ainda, que é o hábito de não comer carne na Semana Santa. Isso tem algum embasamento bíblico? Nenhum. Jesus disse que não é o que entra pela boca que ofende, mas aquilo que sai. Então, essa questão de não comer carne é uma criação da Igreja Católica que eu respeito, mas ela criou como dogma ou como filosofia do seu conceito da religião que ela representa hoje, mas não foi com base no Evangelho. Em nenhum Evangelho está falando que é proibido comer carne. Você tem que purificar o seu interior psíquico e humano, porque a alimentação, evite, escolha uma alimentação sadia e coma o que você quiser. Não tem absolutamente nada a ver religião com... Tem muita gente que diz assim, eu não como carne, ou eu sou vegano. Ótimo, é uma filosofia de tua vida física. Isso não vai fazer você melhor nem pior, porque Jesus dizia, falando dos fariseus, eles querem ser os melhores, conhecem a lei de Moisés, querem sentar na cadeira de Moisés, façam o que eles dizem, mas não sejam como eles, porque eles dizem, mas não fazem. Então Jesus prefere que a gente mostre amor e atitude de perdão para com o outro. Dizer que a minha filosofia é melhor do que a tua não vai mudar o mundo, nem mudar nem eu, nem você, se a gente não quiser ser melhor. A gente está já encerrando. Você falou sobre a questão da justiça, que não seria justo alguém nascer pobre e o outro ser rico, alguém ser doente e o outro ser sadio. Qual é, na verdade, o sentido das reencarnações? A minha filha... Nós só temos 1 minuto. A reencarnação é a melhor forma que Deus tem de dar chance àquele que não teve a oportunidade de descobrir os erros que cometeu, voltar para continuar. É a única forma de você mesmo... Ponha isso na vida prática. Você quer comprar um carro, você não pode pagar à vista. O cara divide em 60 meses, você já acha que ele está facilitando sua vida física. E Deus, que é misericordioso, justo e bom, Ele vai dar chance a todos nós de recomeçar tantas vezes seja necessário, porque Jesus diz no Evangelho, no capítulo 10 de João, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Em princípio, estamos todos nós salvos. Agora, um antes e outros depois, porque Jesus disse que as prostitutas e as meretrizes precediam os fariseus no reino do céu. Ele não disse que eles não entravam. Disse que eles entravam depois das prostitutas e das meretrizes, porque o reino do céu é para todos. Não existe, lá em Mateus 25, 31 a 46, você tem a receita. Nada de comer quem tem fome, beber quem tem sede, veste os nus e visita os doentes. É isso que Jesus quer de nós. Celestino, muito obrigada pela sua presença. Uma feliz aqui. Páscoa para todos, que Jesus continue em nossas vidas, que Ele realmente é o verdadeiro caminho. Amém. Bom, a Hora do Poder vai ficando por aqui. Deixa eu mostrar para vocês o meu look de hoje. Eu estou vestindo moda colmeia e você pode conferir essa e muitas outras tendências no Instagram, @modacolmeia, ou acesse esse QR Code aqui na tela, que também tem o WhatsApp para as lojas de João Pessoa e Campina Grande. Então o programa vai terminando, mas amanhã tem mais e boa Páscoa para você.